Bem, pessoal, na aula passada a gente falou sobre. Na aula passada a gente falou sobre. Deu início, né, à parte de fontes de tensão, na verdade, tensões e correntes, né, sinais alternados. E aí eu mostrei para vocês como era o formato, né, como é que era a formatação desses tipos de sinais. O equacionamento, o, a gente fez no próprio MATLAB, né? Fez no MATLAB, formou esse sinal no MATLAB. Poderia ter sido formatado esse sinal em outro programa, mas fizemos no MATLAB. Falamos sobre período, as principais características, né, do sinal alternado, período, frequência em hertz, né, os ciclos por segundo, frequência angular, amplitude. Isso aqui vocês já viram em disciplinas anteriores, né, com formação desses tipos de sinais, e padrão, né, o padrão que a gente tem para tensões e correntes alternadas, que é esse daqui. Então, a gente apresentou esses detalhes aqui e falamos também da importância, né, das grandezas eficazes, ou RMS, Root Mean Square. De certa forma, isso daqui faz com que a gente compare um sinal contínuo com um sinal alternado, a partir desse valor. Então, você falando em grandezas RMS de um sinal alternado, dá para ter uma noção mais ou menos do que seria se esse sinal fosse contínuo. Então, a gente não vai falar de sinais alternados da sua amplitude máxima. Eu, como eu comentei, né, dependendo da forma do sinal, essa amplitude máxima acaba não representando bem esse sinal, e sim da grandeza RMS, que no caso do sinal senoidal, resolvendo essa integral aqui, né, que é, eu estou elevando o sinal ao quadrado, esse daqui, depois calculando a média e por fim passando a raiz, né, vai dar a tensão máxima, a amplitude máxima do sinal, dividido por raiz de 2. Isso aqui vai ser importante lá no cálculo da potência, quando a gente vai falando sobre potência, a gente vai ver a importância de reconhecer essas grandezas alternadas pela sua unidade eficaz, o RMS. Ficaram esses dois exemplozinhos rápidos, né? A gente pode discutir aqui rapidamente. E depois vou fazer aqui, vou dar um pulo aqui nos slides, depois a gente viria para a parte de fasores, que seria representar um sinal de tensão ocorrente por um número complexo. Depois eu vou dar um pulinho e já imaginar como seria a soma de duas tensões ou duas correntes no tempo, certo? Seria essa soma aqui, como é que funcionaria, né? Vou abrir até deixar aqui aberto o MATLAB para a gente fazer uma comparação para ver se vai dar certo mesmo essa soma que a gente vai fazer. Que vai ser essa daqui, ó. Esse pulinho aqui, que vai ser essa soma de uma tensão V1 com uma tensão V2. A gente tem essa tensão V1 aqui, 20 cosseno de ômega t menos 30, e a tensão V2, 40 cosseno de ômega t mais 60. Quero ver como seriam essas duas grandezas somadas, em qual valor a gente chegaria nesse padrão aqui, né? Tem que chegar no padrão do VM, cosseno de ômega t mais φ. Então, vamos encontrar isso inicialmente usando identidades trigonométricas. Vou mostrar para vocês aqui, baixando na internet uma que a gente encontra lá nos livros de cálculo, né? Aquelas tabelinhas das identidades trigonométricas. A gente vai tentar usar algumas para chegar para conseguir transformar essa soma aqui nesse formato padrão. E vamos ver a dificuldade que é somar duas tensões, coisa que é bem corriqueiro. Somar duas tensões ou duas correntes, enfim, duas grandezas alternadas.
no domínio do tempo. Não vai ser uma tarefa tão direta, né? Então, aqui discutindo esses exemplos, né, que ficaram aqui, que a gente comentou na última aula, esse primeiro exemplo, ele está aí relacionado com, só para a gente entender como é essa formulação inicial, né? Que ela define o sinal como uma tensão máxima, cosseno da frequência angular, que é o 2πf, né? Vezes o tempo, mais um defasamento aqui no tempo, né? Um determinado ângulo que vai definir o início efetivo do sinal. Então, aqui é dito o seguinte, que eu tenho uma corrente senoidal e ele já dá a amplitude máxima, que é de 20 amperes, e informa também qual é o período, então, que é o tempo de um ciclo. Então, o tempo, a duração de um ciclo, que é informada aí, que é 1 milissegundo, já é meu período. A partir do período, eu já vou ter também a frequência em Hertz, e posteriormente posso encontrar a frequência angular em radiano por segundo, e por fim ele diz aqui que o tempo zero, a corrente está em 10 amperes, ou seja, no ponto inicial, no tempo zero, a corrente está em 10, que é exatamente a metade aqui do 20. Então a gente tem como encontrar esse ângulo φ, porque se o ângulo φ fosse zero, ele iniciaria do 20, né? Do 20 amperes. O cosseno de zero é 1, então eu multiplicaria aqui o cosseno de 1, no caso 1 vezes a amplitude máxima, que daria o início do sinal na amplitude máxima aí dos 20 amperes. Então vamos aqui para o quadro. Então vamos lá. Esse exemplo, primeiro exemplo, né? A gente vai ter o formato do sinal. Eu já vou colocar aqui o formato do sinal. V igual a Vm cosseno de ômega t mais φ. Então a gente tem que encontrar esse sinal. E dentre os dados que foram disponibilizados, a gente tem aqui, ó, como dado Vm, que é igual a 20 amperes. A gente tem o período t, que é igual a 1 milissegundo. A gente tem que a tensão, né? Aliás, é corrente aqui, perdão. Então aqui é I aqui. Pronto. Então a gente tem como corrente aí, e a gente tem que a corrente, essa corrente aqui, que é um I de t, né? Ele varia com o tempo. A gente tem que a corrente no tempo zero é igual a 10 amperes. Então, quando eu substituir esse t aqui por zero, eu vou encontrar 10 amperes. Então, esses são os dados. Esses daqui são os dados da questão. Ele pede, né, qual é a frequência em Hertz. Então, a primeira coisa sobre a frequência é encontrar aqui, a partir do período, encontrar a frequência. Então, F é igual a 1 sobre t. Vai ficar 1 sobre 1 vezes 10 a menos 3, que ficou igual a 1000 Hertz. Então, encontrei aqui o primeiro, ou seja, esse sinal, um sinal que tem 1 milissegundo de frequência, ele vai ter 1000 Hz. Vai ter 1000 ciclos em um segundo. Para encontrar a frequência angular, que vai ser usada aqui no argumento do cosseno, eu vou colocar 2πf. Então, vou multiplicar 1000 por 2π, vou ficar com 2000π.
radiano por segundo. Certo? 2000 π radiano por segundo. E encontrei aí a segunda questão. Ele pede aí para escrever a expressão do IT. Para o IT eu preciso de quem? Eu preciso do IM, que eu já tenho, que é 20, da frequência angular, que eu tenho, que é 2000 π, e do φ. O φ eu não tenho ainda. Mas eu tenho um outro dado aqui, ó. Se eu colocar tempo zero nessa equação aí de cima, eu vou ficar com quem aqui? Se eu colocar o tempo zero, se o I do tempo zero vai ser igual a IM, que é 20, vezes o cosseno de ômega, que é 2000 π, vezes zero, que é o tempo zero, mais um ângulo φ, que eu não conheço. Esse tempo aí, essas informações vão ser igual a 10 amperes. Certo? Então, aqui, resolvendo, né, eu vou ficar com 20 cosseno. Aí, aqui, 2000 π vezes zero dá zero, né? Só fica o φ, que é igual a 10. 20 cosseno de φ igual a 10. Então, cosseno de φ é igual a 10 sobre 20, que dá 0,5. A gente viu aí que usando aqui o arco cosseno, né? Você colocar na calculadora lá o arco cosseno de 0,5, ele vai ser igual a 60 graus. Então, aqui, na sua calculadora, você pode botar lá cosseno a menos 1 de 0,5, vai dar que o θ é igual a φ, né, perdão? O φ é igual a esse cosseno a menos 1 de 0,5, o arco cosseno de 0,5, que vai dar 60 graus. Ou você também pode colocar π sobre 3, né? Radianos, você que sabe, fica na representação a mesma coisa. E aí, por fim, eu tenho que a minha equação, I de t, vai ser igual a 20 vezes cosseno 2000 π, vezes o tempo, mais 60 graus. Bom, essa é a equação final aí, que o tempo que você substituir aí, você vai encontrar a corrente desse representada por essa fórmula, né? E aí já chamando a atenção, mesmo essa sendo uma representação comum de se encontrar, eu tenho que saber que dentro do cosseno aqui eu tenho que ter um ângulo, né? E esse ângulo tem que estar ou em grau ou em radianos. Aqui nessa representação, nessa escrita, está misturado os dois. 2000 π está em radiano, no caso aqui radiano por segundo. Quando eu multiplicar por tempo vai ficar radiano. E 60 graus está em graus, né? Então, na hora de uma substituição, tem que prestar atenção aqui, ou transformar esse lado esquerdo aqui, que vai ficar em radiano, em graus, e somar com 60, ou transformar os 60 em radianos, e somar aqui com esse produto, que vai estar em radiano também. Alguma dúvida aqui nesse exemplo? Tranquilo? Deu para entender como é esse sinal? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, vamos lá. A gente pode até representar esse sinal aqui, ó, no MATLAB, só para vocês verem como é que ele vai ficar. Aproveitar aqui as continhas que a gente fez na última aula. Eu vou colocar aqui só no V1, esqueci o V2. Então, não vou preencher aqui o V2, é só o V1, no caso aqui o meu V não, vou chamar de I, né? Vou deixar como V, mas é o I. Então, aqui vai ter 20 amperes, vai ter a frequência de 1000 Hz, vai ter período de cálculo aqui, aqui eu vou colocar, aqui, e o φ de π sobre 3, π sobre 3, pronto. Vou mostrar um segundo.
E aí, então vamos ver como é que vai ficar esse sinal. Pronto, voltou. Na verdade, ficou, como são 1000, a gente estava, em um segundo a gente conseguia ver 60 ciclos, agora são 1000, né? Ciclos. Então vai ficar esse emaranhado aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, dando um zoom aqui, você vê que ficou com frequência bem maior e aquele número de pontos que a gente representou, os 60 ciclos, né? Agora ficou meio insuficiente. Você vê logo aqui que não ficou um seno muito bonito, tenho que acrescentar mais pontos. Então, vamos lá acrescentar mais pontos. Vou colocar aqui mais 2 zeros, para fazer com um número maior de pontos. Agora vou dar um zoom aqui, para a gente ver que ficou mais bonitinho. Pronto, agora ficou mais arredondado, né, o meu sinal. Estão aí os sinais, né? Ele iniciando do 10, como já era esperado, certo? Não está iniciando do 20 nem do 0, está iniciando do 10, no tempo zero, já que o φ é 60 graus, né? Então começa daqui, se você for contar, você vai ver aí que são 1000 ciclos em um segundo. Aqui está a representação de 0 a 1, então aqui dentro tem 1000 ciclos desse daí em um segundo, certo? Logicamente ninguém vai contar, né? Mas a gente dá o zoom, só para representar aqui um número de 10 ciclos, pronto. Então, 10 ciclos, se cada ciclo tem 1 milissegundo, vai dar em 10 milissegundos, né? Então, vamos colocar aqui 10 ciclos para serem representados. O tempo máximo aqui é Tmax. Eu quero 10 ciclos, ao invés de 3, eu vou para 10 ciclos. O esperado aqui é que a gente tenha 10 milissegundos para apresentar. Deixa eu ver aqui. T máximo. Opa, aqui eu tenho que. Acabei fazendo aqui essa relação. Deixa eu comentar esse daqui. Pronto. Aqui eu vou ter 10 ciclos, certo? E os 10 milissegundos aqui, 0,01 segundo. E aqui a gente tem 10 ciclos sendo representados, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ciclos sendo representados. Ok, como esperado. Alguma dúvida aqui nessa formação? Tranquilo? Vamos lá para o segundo exemplo, rapidinho. Eu devia ter deixado, deixa eu tirar aqui. No segundo exemplo, a gente tem o seguinte. Ó. No segundo exemplo, a gente tem a representação de um... Eu já dou aqui a formulação completa. 300 cosseno de 120π, t mais 30 graus. E aí pede-se algumas informações. Calcular o período da tensão, calcular a frequência em hertz, a amplitude num determinado tempo e o valor RMS. Então, vamos lá. Está aqui o exemplo 2. E aqui a formulação é VT igual a 300, que é meu VM, cosseno de ômega t, que é 120π t mais 30 graus. E aí pede-se aqui algumas informações. Então, olhando logo para a frequência angular, né, ela é 120π radiano por segundo. Para encontrá-la em hertz, é só dividir por 2π. Então, a frequência em hertz vai ser ômega sobre 2π
Então, aqui vou ficar com 120 π dividido por 2π, corta π com π, fica 60 Hz. Então, 60 Hz é a minha frequência em Hz. Meu período T é 1 sobre a frequência, ou 1 sobre 60, que é uma frequência, um período já conhecido, que era a nossa tensão aqui. Se você dividir 1 sobre 60, você vai encontrar 16,67 milissegundos. Certo? E aí pede para você encontrar, colocar na calculadora, né, o tempo, substituir o tempo aqui de 2,778 milissegundos. Isso daqui é bem comum de se errar, certo? Quando se faz. Então, quero saber o tempo, o V no tempo 2,778, 10 a menos 3. Quero saber esse tempo. Isso daí é bem comumzinho de se errar, porque o pessoal acaba misturando, como eu já disse para vocês algumas vezes, esse produto aqui que é em radiano com 30 graus, que está em graus. Então, o ideal seria transformar aqui o 30 graus em π sobre 6, né? Π sobre 6. E aí fica tudo em radiano. Ou também se quiser transformar esse produto aqui, que vai 120 π vezes T, com esse T aqui, né? Se quiser ele vai aparecer em radiano, você transforma para graus, tá no mesmo. Então, vamos aqui colocar na calculadora para a gente ver como é que dá isso. HP, para vocês verem. Bem, aqui na HP, vocês vão ver que a gente vai encontrar... Bom, na HP, a gente vai ter que colocar... Ela está aqui em radianos, certo? Eu acho que eu já vou deixar em radiano mesmo. E pronto. Já faz aquela configuraçãozinha quando a gente inicia aqui no emulador, tem que colocar essa aproximação. Está em radianos aqui, já pode deixar em radiano direto. E vamos lá, 300 vezes o cosseno de 120 π vezes 2,778 vezes 10 a terceira, a menos 3, mais π sobre 3, sobre 6. Então, deixa eu só mostrar aqui a equação, ficou grandona. 300 cosseno 120 π vezes o tempo, que ficou 2,778, 10 a menos 3, que é milissegundo, mais π sobre 6, que é 30, né? E deu algo próximo a zero, que foi menos 2,51 vezes 10 a menos 2 volts. Então, deu algo bem próximo a zero aí nesse tempo, certo? Isso daí seria a resposta. E a gente poderia, inclusive, substituir, né, encontrar essa tensão aí lá no MATLAB para a gente ver até que ia ficar. Vou colocar lá no MATLAB. Então, aqui eu teria uma tensão de 300 volts, uma tensão máxima, né? Uma frequência de 60 Hz.
Deixa 10 ciclos aí apresentando, 10 ciclos. E um φ de I sobre 6. 60 Hz, facilitando. Vamos ver como é que vai ficar. Ficou aqui, né? O meu sinal. 16,6 milissegundos vezes 10. Então, vai aparecer aqui 0,16,666. O último ponto deve ser esse daí, né? Aqui, ó. 16,666. E a gente tem aqui o nosso sinal com amplitude máxima de 300, mínima de menos 300, 30 graus, né? Foi o iniciozinho dele aqui, que deu 59 alguma coisa. Se a gente fizer aqui o cosseno de π, colocar aqui 300 vezes cosseno de π sobre 6, vai dar justamente esses 200 e pouco, aí 259,8, né? Que é no tempo zero. Então, ele inicia daqui, não começa do máximo, né? Se fosse o φ zero, começaria lá de cima. Mas como colocamos o φ igual a zero, ele começou um pouquinho depois. E é esse o sinal que a gente tem, 10 ciclos desse sinal, né? Bem, vamos ver agora. Sim, a última pergunta era o valor RMS, que é direto, né? Só você não precisa resolver essa integral nem nada do tipo RMS. Então, a tensão RMS é só pegar a tensão máxima, dividir por raiz de 2. É só 300 por raiz de 2, que vai dar 300 dividido por raiz de 2, que vai dar 212,13 volts. Aqui é a tensão eficaz ou tensão RMS. Está no mesmo. E agora vamos fazer algo que aparentemente poderia ser simples, né? A gente vai ver que não é tão simples assim. Fazer a soma de duas tensões. Vou anotar aqui essas duas tensões. Vai ver aí que vai dar um senhor trabalho. Mas aqui eu tenho um V1, esse é exemplo 3. Eu tenho um V1 que é 20 cosseno de ômega t menos 30. Eu tenho um V2 que é 40 cosseno de ômega t mais 60. Então a gente tem essas duas grandezas aí. E aí eu quero saber quem é o VT, um V que é a soma de V1 e V2. E eu quero que esse V esteja nesse mesmo padrão, né? Do Vm vezes cosseno de ômega t mais φ. E aí, como é que vamos fazer primeiro fazendo a soma normal, né? Fazendo essa soma usando as identidades trigonométricas. Deixa eu pegar aqui uma tabelinha de identidades.
vocês verem que não é... Aqui. Pronto, está aqui a tabela de identidades que a gente vai utilizar para nos auxiliar. E a primeira, dentre essas daqui, a gente vai utilizar... Ó, tem várias aqui nessas tabelas de identidade trigonométricas. Tem várias aqui, essa do seno ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo igual a 1. Tem tal, tal, tal. E a gente vai olhar aqui para essa 13, certo? Essa daqui do cossa A, cossa B, seno A, seno B, né? Não sei se vocês decoraram assim, mas vamos olhar para essa 13, aí como é que ela funciona. Então, lembrando dessa identidade, vou até anotar aqui, que é o cosseno de A mais ou menos B é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B, aí menos mais, né? Porque se for mais lá dentro do o cosseno principal fica menos, se for menos fica mais, seno de A vezes seno de B. Certo? Vamos usar essa identidadezinha aí, trigonométrica, para nos auxiliar. Para o quadro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou separar aqui o V1 e o V2, certo? Meu V1 vai ser igual a quem? Vou colocar o 20 externo vezes. Aí, cosseno de ômega t menos 30. Eu vou considerar o ômega t A e o 30 B, certo? Então, ômega t é A e o 30 é B. E é menos, né? Então, vai virar quem? Cosseno de A, que é ômega t, vezes cosseno de B, que é 30. Aí, quando for menos aqui, lá dentro vai ficar mais. Mais. Aí, seno de A, que é ômega t, vezes seno de 30, de B, que é 30. Deu para entender aqui, pessoal, o que eu fiz? Tranquilo? Só fiz substituir aqui essa... Tirei o VM, né, a tensão, amplitude, e o cosseno de A mais B, no caso aqui A menos B, né, eu substituí aqui e encontrei esse daqui. Ok? E aí vou resolver agora, né, que eu tenho aqui cosseno de 30, seno de 30, dá para a gente multiplicar por 20. Certo? Então, aqui fazendo o cosseno de 30, o cosseno de 30 é... Deixa eu colocar aqui... Cosseno de 30, ele vai ser 1 sobre raiz de 3, né? Não, peraí. Vamos dar logo aqui para a gente ver quanto é. O de 30 graus é 0,86 aproximadamente. Vezes 20. Vezes 20 vai dar 17,3. Então, 17,3 cosseno de ômega t, mais... Aí o seno de 30 é meio, vezes 20 dá 10, vezes seno de ômega t. Então, ficamos aqui com o meu V1, dessa forma. Dessa forma, eu vou fazer com V2, guardar aqui esse valor. Dessa forma, vou fazer com V2, vai ficar 40
Aí aqui cosseno de ômega t vezes cosseno de 60. Aí aqui é mais, né? Vai ficar menos aqui. Seno de ômega t vezes seno de 60. E aí eu fico com V2 sendo 40 vezes o cosseno de 60. 160 é meio, que dá 20. É cosseno de ômega t menos, aí vamos ver quanto é, 40 vezes seno de 60, deu 34,6 seno de ômega t. Pronto, chegamos aqui a um V1 e um V2. Aí agora eu somo os dois, né? Tem aqui 17 mais 20, que vai dar 37,3. E aqui 10 menos 34, que vai dar menos 24, né? Então aqui eu tenho um V total, o V do tempo, que vai dar 37,3 cosseno de ômega t, menos 24,6 seno de ômega t. Pronto, chegamos até aqui, ok? Até agora, olha o trabalho, a quantidade de linhas já que deu, fazendo no domínio do tempo, né? Não é tão rápido. Vamos agora para o... Vou apagar aqui em cima, né? Para dar continuidade. Ainda não está no formato desejado, né? Não está naquele formatozinho de VM, cosseno de ômega t. Tem que deixar naquele formato. O que eu vou fazer agora? Fazer da seguinte forma: eu vou usar um artifício matemático, certo? Vou fazer de conta que eu tenho um triângulo. Eu tenho um triângulo com base 37,3 e altura 24,6. Vamos ver como é que seria esse triângulo, né? Um triângulo retângulo. Então, se eu tiver um triângulo retângulo com base de 37,3 e altura de 24,6, qual seria a hipotenusa desse triângulo, né? A hipotenusa desse triângulo, tem que calcular aqui. Deixa eu botar aqui 37,3, 24,6. A hipotenusa desse triângulo seria de 44,68. 4,7 aproximadamente. E esse ângulo aqui seria de 33,4 graus. Isso aí vai ajudar em quê? Se eu tenho uma equação e eu multiplico e divido pelo mesmo número, eu não estou mudando nada, né? Se eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo número, se eu multiplico aqui por fora toda essa equação pelo mesmo, multiplico e divido pelo mesmo número, eu não estou alterando em nada esse número, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar e dividir pelo valor da hipotenusa. Então, aqui eu vou pegar toda essa equação aqui, ó. Vou multiplicar e dividir por 44,7. E ela não muda em nada, né? Ela permanece igual. Vamos ver as vantagens que a gente vai ter em multiplicar e dividir por 44,7. Lembrando desse triângulozinho aqui. Então, eu vou ficar com o meu VT igual a 44,7 vezes. Aí eu vou colocar o denominador aqui para fazer a distributiva aqui no denominador. Fiquei com
37,3 sobre 44,7 vezes o cosseno de ômega t, menos 24,6 sobre 44,7 vezes o seno de ômega t. Pronto, não mudei nada, né? Tá do mesmo jeito que estava antes. Mas agora, se você olhar aqui, ó, 37,3 dividido por 44,7 é o quê? É a base do triângulo dividido pela hipotenusa. E essa base do triângulo é o cateto adjacente, né, desse ângulo de 33,4. Então, o que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa? Qual função trigonométrica vai ser? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Qual é, pessoal, aí? Pelo amor de Deus, me ajude. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa Cosseno. é o cosseno, né? E a mesma forma desse lado aqui, ó, que 24 em relação ao ângulo de 33,4 é o cateto oposto, dividido por 44, que é a hipotenusa, vai ser justamente o seno. Então aqui eu já posso substituir essas duas por cosseno desse ângulo, desse triângulo, que é 33,4, e cosseno e seno de 33,4. Então estamos quase terminando. Deixa eu botar aqui uma tintinha, ver se melhora. Então aqui eu vou ter o VT como sendo, aí vou repetir aqui o 44,7 vezes, aí aqui eu vou ter cosseno de 33,4. Eu vou até colocar já para ficar mais organizadinho, eu vou só trocar a posição, vou colocar o ômega t na frente, vezes cosseno de 33,4 menos, aí aqui o seno de ômega t, vezes seno de 33,4. Professor, Oi. como esse ângulo de 33,4 foi encontrado? Eu não prestei atenção, acho. Não, quando você tem, no triângulo retângulo, tem quatro informações aqui, né? A hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto e esse ângulo. Se você tiver duas dessas informações, você encontra as outras, né? Se a gente tiver duas dessas informações, e a gente tinha essa base do triângulo, né? E tinha a altura. E aí, rapidinho, eu calculei a hipotenusa por Pitágoras. E aqui esse ângulo tem várias formas de calcular, né? Eu posso usar aqui o arco tangente desses dois. Se eu fizer aqui, ó, deixa eu botar aqui. Se eu colocar aqui o arco tangente, que é o arco tangente aqui, ó, a tan de 24, né? Cateto oposto dividido pelo adjacente, 24,6 dividido por 37,3, a gente vai ter aqui, ó, 33,4, né? Então, pode ser pelo arco tangente, pode ser pelo arco seno, pelo arco cosseno, pode ser pelo arco seno aqui, ó, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa, 24,6 dividido por 44,7, dá no mesmo aí, 33,4, que aqui é os índices da próxima. Ou o arco cosseno também, que é o cateto adjacente, 37,3 dividido 44,7. Então, qualquer uma vai dar aí os 33,4, né?
que é o ângulo. Então, é bom dar uma revisadazinha nessas grandezas trigonométricas, né? Mas o mais básico, assim, seno, cosseno, tangente e os seus arcos, né? Arco seno, arco tangente. Aqui na HP aparece esse a cos, a tan e assim, mas tem calculadora científica que vai aparecer seno a menos um, cosseno a menos um, tangente a menos um, que está no mesmo, né? Daria para fazer do mesmo jeito, certo? Então, só dei uma revisadazinha. Ok? Então, chegamos aqui nessa grandeza, e agora a gente pegando, transformando de volta a nossa identidade trigonométrica, a gente vai chegar finalmente naquele padrão, né? O padrão de amplitude máxima. Então, vamos usar aquela identidade trigonométrica de novo. V de t vai ser igual a 44,7 vezes. Então, aqui eu tenho A e B, né? A vai ser ômega t, B vai ser 33,4. É menos aqui dentro, então vai ficar mais, né? Internamente, vai ficar cosseno de ômega t mais 33,4 graus. Então, chegamos. Deu trabalho? Deu muito. Isso aqui é só uma soma. Isso aqui é uma soma de duas tensões só. E olha o trabalho que deu, né? Teve que usar a identidade trigonométrica, teve que vir aqui e multiplicar e dividir por essa hipotenusa para fazer essas relações. Então, dá um senhor trabalho. Se a gente, eu já vou introduzir aqui, a gente vai ver com mais detalhe na próxima aula, mas já introduzindo aqui um conhecimento, né? O conhecimento aqui dos fasores, o conceito de fasor, que é o conceito dos números complexos, né? Para fazer essa soma, a gente precisaria de apenas uma continha e estava resolvido. Uma única linha e resolvia, comparativamente a esse monte de conta que a gente fez. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma transformação. Essa tensão, essas duas tensões aqui, V1 e V2, vão ser representadas na forma de fasor. A gente vai ver que é bem simples essa transformação. Basicamente, eu vou transformar esse número aqui, essa expressão, em um número complexo, no seu formato polar, certo? Então, relembrando, alguém aqui não viu número complexo, ou aqui na universidade eu acho que não viram, não, número complexo já, no curso de engenharia, nos cursos de engenharia. Mas no ensino médio, eu acho que acredito que alguns, ou a maioria, tenha visto. Lembro que o Enem deixou de cobrar, num tempo depois voltou, não sei como é que está mais nos últimos anos. Mas a gente pode fazer uma revisão aqui de números complexos, que é o mais básico, assim, do número, suas formas de representação, de onde veio, né, a sua... Na verdade, o número complexo, ele veio de uma necessidade de representar a raiz quadrada de um número negativo. E aí surgiu ali a forma de representar uma grandeza chamada grandezas imaginárias. Então, o número complexo, ele une os números reais com uma representação dos números imaginários, certo? E aí essa dupla representação, né, vai poder ser utilizada de diversas formas. E uma das utilizações é a chamada representação por fasores. Então, o fasor é nada mais nada menos que um número complexo que vai representar uma tensão ou uma corrente alternada, senoidal. Então, aqui eu posso ter um VM cosseno de ômega t mais um ângulo, ou um IM cosseno de ômega t mais um ângulo, e eu vou representar esse número no domínio de fasores, né? Uma representação de um número complexo no seu formato polar.
O número complexo ele pode ser representado de duas formas, principalmente, né, de duas formas, no formato polar ou no formato retangular, certo? Eu vou fazer essa continha rapidinho, esse mesmo exemplo aqui, transformando. Você vê que para transformação é muito simples, né? Para transformação aqui é só pegar a parte, a tensão máxima, ela vai se transformar no módulo do número complexo, tensão ocorrente, né, o valor máximo, vai se transformar no módulo do número complexo. E eu vou pegar o ângulo de defasamento, ele vai se transformar aqui na fase do número complexo, no seu formato polar. Então, essa é a transformação, direta, 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 não tem segredo. A frequência, você não vai nem precisar, por enquanto, da frequência. Vai nem utilizar essa frequência. É só pegar a amplitude e a fase e pronto. Está resolvida aqui sua transformação, certo? E vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai fazer essa transformação na calculadora, né? Vai utilizar a calculadora. Então, olhando lá para o nosso exemplo, aqui vai ficar o quê? 20 fase menos 30, né? Então, V aqui, o V1 vai ficar igual a quem? 20 menos 30, 20 fase menos 30 graus. E o V2 vai ficar sendo 40 fase 60. Fase 60. Vocês já vão se acostumando com essa representação, que agora na segunda unidade ela vai ser muito usada, certo? E aí, acho que na próxima eu vou fazer uma revisão de como é que eu faço uma soma de dois números complexos, como é que eu faço uma subtração, mas está aqui já, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. É a forma mais fácil de fazer, mas só que a gente tem a nossa melhor amiga, que é a HP, que ela permite você fazer de forma direta esse tipo de conta. E vou mostrar para vocês aqui como é que eu coloco um número complexo no seu formato polar, certo? Ou se eu quiser transformar no seu formato retangular, também pode ser representado das duas formas. Mas eu vou fazer rapidinho aqui, só para você ver como uma única conta eu tenho como colocar direto. 20 faz menos 30, mais 40 faz 60, e já sai o resultado final, que foi aquele lá, 44,7, cosseno de ômega t mais 33,4 graus. Vamos lá para vocês verem como é que fica. Se eu pegar aqui, ó, deixa eu botar assim, HP, na HP, para ela transformar, para ela trabalhar com números complexos, a gente faz o seguinte. De cara, eu já tenho que, como são ângulos, né, envolvidos, eu vou ver se está em ângulo, né, se está em graus. E está aqui em cima, o degree, graus. E para um número complexo, eu vou olhar essa vizinho do grau, tem essa informação aqui, que tem o R, e olha que tem até aquela fasezinha, né? R fase Z. Então, aqui, essa representação indica que ele vai apresentar os sinais no formato polar. Então, para configurar polar, retangular, é só vir aqui em modo, vir aqui, ó, sistema de coordenadas, tá em polar, né? Aí tem outras opções aqui, que é retangular e esférico. Vamos deixar no polar. O ângulo aqui está em graus, então vou dar um OK aqui, está tudo certo. E vamos lá, como é que eu coloco, como é que a HP entende um sinal no formato polar, um número complexo no formato polar? A gente viu que ficou 20 menos 30, né? 20 faz menos 30, 40 faz 60.
Então, eu vou colocar aqui, esse número tem que estar entre parênteses. Então, aqui é branco menos, né, para pegar esse parênteses aqui. Coloquei aqui os parênteses. Aí eu vou colocar a amplitude, né, o 20. Aquele símbolozinho da fase, que parece esse símbolozinho aqui, né? Deixa eu botar ele aqui. Esse símbolozinho aqui da fase, ó, um V deitado, né? Como é que a gente vai colocar aqui na calculadora? Ele meio que lembra um 6 meio feio, né? Então acabou que o pessoal colocou ele aqui no escondidinho no 6. Como é que a gente vai encontrar? Vai colocar, vai representá-lo. Eu vou aqui em alfa, no amarelo, depois eu venho aqui na setinha do lado direito, que é esse laranja. Aí lá em cima a gente já vê que pegou o alfa, ele trava aqui e ele vai desbloquear uma função do número 6, diferente. Só apertar aqui, ó, aí aparece esse 6 meu feio, que é essa fase aqui. Ó. Então, recapitulando, alfa, laranja, 6, ele vai e aparece essa simbologia. E eu vou lá e coloco o ângulo, que só relembrando aqui, o ângulo era de menos 30. Menos 30. Mais, aí o outro número agora, que é 40, alfa, laranja, 6, 60. Pronto, acabou. Quando eu der o Enter aqui, já vai aparecer o resultado final esperado, que vai ser qual aqui? Vai ser 44, né? Relembrando lá o nosso quadro. 40, aqui, deixa eu abrir aqui o quadro. 44,7 com um ângulo de fase 33,4. Vamos ver se vai dar isso mesmo. Vou dar o Enter agora. Todo mundo está vendo aí, não? Tchau. 44,7. Aí o número aqui não é redondo, né? E fase 33,4. Certo? Ao invés de fazer todas essas manipulações que a gente fez, eu só vou colocar, fazer uma soma de dois números complexos na minha calculadora, pessoal. Olha a vantagem que foi fazer isso daí. O trabalho que seria a gente fazer todas essas contas para apenas uma soma. Coisa que vão ter somas na hora de fazermos a lei dos nós, a lei das malhas, uma determinada malha. O que vai ter de soma não está no gibi ali. Vai ter 5, 6 elementos, fazer soma de tensão, tal. A lei dos nós, as correntes se encontrando no nó, vai ter soma, vai ter subtração. Se toda vez eu tivesse que fazer essa manipulação aqui, você não terminava uma conta, não. Terminava um circuito, não. Certo? Então, aqui é só transformar. O que eu fiz aqui? Usando o conceito do fasor. Veja que essa setinha aqui, ela é uma setinha dupla, né? Ela vai e volta, né? Então, eu venho lá, transformo minha tensão ou minha corrente num número complexo, faço todas as continhas do número complexo, depois volto para o domínio do tempo de novo, certo? Para tensão ou para corrente. Então, fui lá, fiz o quê? Transformei essas minhas duas tensões, 20 cosseno de ômega t menos 30, 40 cosseno de ômega t mais 60. Transformei num número complexo, com fasor, fiz as manipulações necessárias aqui, soma, subtração, o que for necessário, cheguei no resultado final, em número complexo também, em fasor também. Depois eu volto para a tensão original no domínio do tempo. Uma linhazinha de contas, certo? Rapidinho. Não, professor, mas não tem uma calculadora, eu não tenho essa HP aqui para fazer as contas. Dá para fazer nessa calculadora aqui também? Dá. Dá também para fazer. Isso aí a gente vai ver com mais detalhes, com mais calma na próxima aula, justamente nessa parte aqui, ó. A transformação do polar para o retangular, a gente vai utilizar aqui as grandezas retangulares para fazer, certo? Do retangular para o polar. Que vai lembrar muito vetorial, né? Vai lembrar muito vetorial aqui. É a mesma coisa da vetorial aqui que vocês viram, né? A distância de um ponto para sua origem. Pronto.
vai sempre lembrar, o módulo, o número complexo, né? É como se fosse um par ordenado aqui, que ele pode ser representado o eixo x aqui como número real, o eixo y como número imaginário. Para quem viu lá no ensino médio, muito provavelmente viu a grandeza imaginária como sendo representada pela letra I, né, de imaginário. Só que a gente não pode usar o I aqui, porque o I já é muito usado para corrente, né? V igual a R vezes I. Aí vai acabar confundindo. Aqui a gente vai usar a letra J, certo? Então, onde tiver alguma grandeza imaginária, no formato retangular, ela vai ser representada pela letrinha J ao invés da letra I, nos livros de eletricidade, certo? Então, aqui a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula, com essas representações polares, retangulares, depois fazer soma de dois números complexos, nessa calculadorazinha científica mais simples, né? Subtração, multiplicação e divisão. A HP, ela não está nem aí. Você coloca em qualquer formato, ela vai dar o resultado final para você. Internamente, ele já faz as continhas, não precisa seguir esse padrão que a gente colocou aqui, nessas recomendações que a gente colocou aqui. Que esses daqui são mais para quem for usar essas calculadorazinhas aqui. Na HP, você pode colocar tanto no formato retangular quanto no polar, que ela vai fazer a conta e já vai mandar o resultado final naquele formato que você desejar, certo? Ela ganha tempo nisso daqui. Então, mas também, depois de um tempinho, se você não quiser usar HP aqui, depois de um tempinho utilizando isso daqui, você também se acostuma e dá para fazer de forma mais rápida também. Ok? Então é isso, pessoal. Então, esse finalzinho aqui, eu sei que vão ter dúvidas, né? Dessa continha. A gente fez usando o conceito de Fazor. Na próxima aula a gente vai detalhar mais esses conceitos. Eu não vou partir muita coisa, não. Só fiz dar um spoiler aí, uma antecipada, para vocês verem a importância que tem essa parte de Fazor. Vou deixar para vocês aí alguns exemplos, algumas coisas para você já abrir o livro, já dar uma lidinha lá no capítulo 9 do livro. Deixa eu abrir aqui o livro. Já para se anteciparem um pouco ao assunto, e aí já ajuda na compreensão da próxima aula. A gente vai dar um salto, certo? Do capítulo. Deixa vocês me verem aqui um pouquinho. Do capítulo. A gente vai dar um salto do capítulo 4 para o capítulo 9. Então, lá no capítulo 9, a gente tem esses daqui, ó, essa análise do regime permanente senoidal, e está bem no comecinho a parte do conceito de Fazor, né? Então, tem aqui falando da fonte senoidal, do padrãozinho, falando daquelas grandezas de frequência, tem uma lida aqui, falando da frequência em Hertz, falando da frequência em radianos por segundo, da frequência angular, falando da grandeza RMS, a importância dela, né, do root mean square. Então, aqui ele fazendo elevando o sinal ao quadrado, calculando a média, né, que eu expliquei para vocês, que é o somatório, que é essa integral, depois dividir pelo tempo, e por fim, passando a raiz de volta, que no caso de ser um sinal senoidal, resolvendo essa integral aí, você vai encontrar esse valor. Mas até que ele faz aqui uns exemplos com onda triangular. Se a onda for triangular, quanto é que vai dar? Raiz de 3. Se você queira resolver, né? Brincar um pouquinho aí, relembrar. Qualquer sinal dá para fazer, descobrir essa grandeza. E aí, o conceito de Fazor, que é esse daqui, essa transformação, né? Essas transformações. Tem aqui toda a justificativa, tal. O tamanho que vai usar o resultado final mesmo. O exemplo que a gente fez, certo? Esse exemplo da soma dessas desses dois valores aqui, desses dois cossenos, né? Que poderiam ser tensões ou correntes. A gente fez aí a soma usando a identidade trigonométrica,
cossa A, cossa B, seno A, seno B, e depois fazendo utilizando essa ferramenta, né, esse artifício matemático de multiplicar e dividir pela hipotenusa de um triângulo retângulo. E no final é bem mais fácil, 1000 vezes, encontrando finalmente esse valor, né, de 44,7, 33,4, que é bem mais fácil, não, está aqui na verdade, né? Ao invés de fazer toda essa manipulação aqui, usar esse triângulozinho, é bem mais fácil fazer logo essa soma de 20 menos 30, 40, 60, como eu mostrei para você na calculadora, e chegar nesse resultado direto. Aqui, provavelmente a calculadora que ele for usar, né, que dependendo do que você for usar, não dá para fazer essa soma direta. Se for uma calculadora científica, eu tenho que transformar do formato polar para o formato retangular. Então, aqui o 20 menos 30 no formato retangular vai dar 17 mais J, 10. E o 40, 60. O 40, 60 no formato retangular vai dar 20 J, 34. E aí sim eu somo a parte real com a parte real, né? 17,3 mais 20, 37,3 e menos 10 mais 34, que deu J24, depois transformo de novo para o formato polar. A HP ela não se preocupa com isso. Botando essa daqui, ela já dá no formato polar direto. Botou aqui 2 números no formato polar, já dá esse resultado no formato polar também, né? Como vocês viram aqui, ó. Do ladinho aqui. Botei lá 20 menos 30, mais 40, 60, já dá de cara 44,72, 33,43. Certo? Então, a HP ajuda muito nesse sentido. Então, já deu de cara aí. Para voltar para a transformada inversa, né, fasorial, vai ficar 44,72, cosseno de ômega t, 33,43. Então, bem simples essas transformações. Tem outros exemplos aqui para vocês fazerem, vou pedir para vocês trabalharem um pouquinho nesses exemplos. De vez em quando tem uma casquinha de banana, né? Como, por exemplo, aqui, quando ao invés de cosseno, padrão, ao invés de cosseno, que é o nosso padrão, né? Aparece um seno. Aí a gente vai ter que fazer uma pequena transformação, né? De seno para cosseno, tem uma relação aí de 90 graus. A gente vai ter que considerar nesse argumento aqui. Certo? Mas dê uma olhadinha no capítulo 10, no capítulo 9, esses exemplos. Eu vou passar para vocês aqui alguns exemplos para vocês fazerem essas tarefinhas. Eu acho que não sei se dá para fazer já algum lá no final. Eu vou dar uma olhada aqui já no capítulo 9 para vocês já irem fazendo, ok? Para na aula de segunda já estarem mais ativos. Eu vou apresentar para vocês, sim, deixa eu mostrar, para finalizar ainda a aula de hoje, né? Só para mostrar como é interessante, eu vou fazer a soma aqui no MATLAB de dessas duas tensões. Certo? Vamos fazer aqui a soma dessas duas tensões, só para ver se a amplitude vai dar aquela mesma, né? Então, a gente tinha aqui, era 20, vou botar VM1, VM2. Vocês verem como tudo que a gente for fazendo, eu vou só confirmando aqui para ver se dá no mesmo, né? Um era 20, outro era 40. Ambas tinham a mesma frequência. E no caso era de... Não, vou deixar 60 aqui, nem importa a frequência, né? Vou deixar 60, ficou ômega t. Só se preocupou ali com o defasamento e com o ângulo e com a amplitude máxima. Vou deixar uma frequência só. Deixa eu botar aqui, comentar isso também. O ângulo, tem os dois ângulos, né? Um φ1 e um φ2. φ1 e o φ2. O φ1 foi menos 30, então menos π sobre 6.
O φ2 foi 60 π sobre 3. A gente teve um V1 e um V2. O V1 foi VM1, VM2 aqui no V2. Ambos eram só tem um ômega mesmo. E aqui é φ1 e aqui é φ2. E agora eu quero ver a soma do V, que é igual a V1 mais V2. Vamos plotar aqui o V1. Vamos plotar aqui o V2. E vamos plotar no mesmo gráfico o V, que é a soma, né? Ok, deu para entender aqui rapidinho as contas que eu fiz. Vamos ver aqui. Pronto. Na sequência, o V1. Vamos ver como é que ficou aqui as amplitudes. O que eu fiz aqui? Eu somei o meu V1, que é o azul. O azul deu, a amplitude máxima dele tinha 20, né? Aí os 20 na amplitude máxima do azul. A amplitude máxima do vermelho, que é o V2, é de 40. Está bem aqui em cima do 40. E aí a soma do vermelho com o azul, do V1 com o V2, deu esse amarelo, né? Esse laranjinha aqui, que foi o V total, que é 44,7, a amplitude máxima dele. É justamente essa, a amplitude máxima dele, certo? E daria para a gente até calcular aqui o valor dessa, no tempo zero, a partir do tempo zero, 37, no tempo zero, o valor máximo, né, se o ângulo fosse zero, seria 44,7, mas foi 37,2. Então, o V0 aqui deu 37,2. Daria para a gente calcular aí pelo arco cosseno qual seria o ângulo, né, que deu 33,4. Vamos calcular aqui para ver quanto dá, né? Então, cadê a calculadora? Está aqui, vou fazer aqui nela. Só para a gente encontrar aquele ângulozinho. Então, aqui vai ficar 37,32, né? Dividido por 44,7. A gente ficou com esse número aqui. Então, esse aí é igual ao cosseno do ângulo. Então, o arco cosseno do ângulo, né, que a gente quer, foi justamente aqui o 33,39, 33,4, que é o ângulo que a gente encontrou, né, lá desse exemplo que eu estava mostrando para vocês aqui no livro, né? Do 33,4 aqui, 33,43, tá, 33,4, usando algumas aproximações. Então é isso, viu que deu certinho aí com o que a gente já esperava, certo? Deu para entender aqui essas contas, tranquilo? Aqui a soma dos dois, tal, e você usando o conceito de fasor, fazendo graficamente, dá para encontrar essas grandezas aí, certo? Posso também, uma avaliação, alguma coisa, colocar um gráfico desse daqui e pedir para vocês encontrarem. Sair um pouquinho fora da caixa, como se diz, sair dos números e graficamente encontrem essas grandezas. E aí eu informo para vocês aqui, para vocês encontrarem o ângulo, né? A partir do gráfico. Que aí vocês podem fazer dessa formazinha que eu fiz, né? Considerando o ângulo zero, o tempo zero, dá para encontrar o ângulo em todos, né? Sempre que considerar o ângulo zero, o tempo zero, dá para encontrar os ângulos aqui de qualquer sinal. Então, dá para ir conhecendo a amplitude máxima também, né? Você já leva para a fórmula e consegue encontrar. Ok? Vou fazer aqui a chamada rapidinho. Hoje, dia 19/1.
Magda Savina, Presente. aqui nos comentários. Ana Beatriz, Presente, professor. ok. Beatriz Seixas, ok. Clarice Ramos, ok. Dênio Davidson, Presente, professor. ok. Gabriela Almeida, ok. Igor dos Santos, Presente. ok. Jonathan Henrique, Lara Peixoto, Larissa Pamela, Presente. ok. Larissa Vitória, ok. Laura Maria, Presente. ok. Laine Leite, Presente. ok. Lucas Professor, Lins, pode falar. a Lara falou no chat agora. Presente, professor. Lara, ok, Lara. Eu falei Lucas Lins, está presente? Presente, professor. Ok. Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo faltou. Maria Clara. Professor, Luiz foi o que acabou de falar do senhor sobre a Lara. Talvez a internet dele tenha. Agora, Fica aí. beleza. O microfone já estava travando. Maria, Presente, sim. Maria Clara. Maria Keliane. Mariana Aguiar. Matheus Emanuel. Presente, professor. Ok. Matheus. Aula passada, eu fiquei sem internet, aí eu faltei. Aí tem algum problema, professor? Não, você pode ver a aula gravada, não tem problema não. Tá certo, obrigado. Matheus Henrique, eu chamei já. Presente. Ok. Pedro Henrique. Presente. Professor, a Mariana está presente. Mariana Aguiar. Isso. Dá uma saída. Ivalber José. Ok. Bem, então por hoje era isso, pessoal. Vou colocar os exemplos, uma tarefinha lá para você já ir se antecipando essa parte de Fazor para a próxima aula, que sem ela não dá para a gente ir muito longe, não, senão demora muito nesses equacionamentos, né? Com o Fazor você vai rapidinho fazer essas somas, subtrações, produtos, divisões. Ok? Então é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Até mais, professor. Eu vou tentar fazer. Tchau, tchau. Dani, eu vou tentar fazer isso até o final da tarde, no máximo amanhã, que eu tive umas demandas segunda e terça da coordenação, acabou que tive que me dedicar, mas eu vou parar agora para digitar tudo. Viu? Tchau, tchau. Certa aula de segunda é a de hoje, eu coloco.